Olá, estudantes! Aqui é a Ana Clara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, como prometido, vou mostrar para vocês os meus trabalhos desse semestre da faculdade. E eu acabei de terminar o primeiro semestre da faculdade de Publicidade e Propaganda e eu achei que seria interessante trazer esse vídeo porque os trabalhos da faculdade de Publicidade são bem diferentes de muitos outros cursos e eu sei porque eu tenho vários amigos de vários cursos, então, assim, são coisinhas bem diferentes e que eu achei que seria legal compartilhar com vocês, até porque eu sei que tem muitas pessoas aí que pensam em fazer publicidade. Então é isso, vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra você sempre receber quando eu postar vídeo. E vamos ao vídeo. Bom, pessoal, então vamos começar aqui com criatividade, que foi uma disciplina que eu achei bem legal, porque a gente trabalhou bastante o processo de criação e todos os trabalhos foram bem voltados para a produção de anúncios e até mesmo produções criativas. E eu vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Nosso primeiro trabalho foi sobre a Havaianas, que era para fazer um post no Instagram deles. E o problema de comunicação a ser resolvido era justamente a questão das pessoas sempre estarem na correria e trabalhando e nunca terem tempo para descansar. E a ideia era trazer esse questionamento, né, de que é importante esse momento de parar um pouquinho, respirar e ter um momento assim de lazer e descanso e relacionar a Havaianas com essa situação. Então a minha ideia foi trazer a Havaianas como uma personagem e deixar a bonequinha da Havaiana fazendo várias atividades que remetem ao lazer e ao descanso. E são atividades que você normalmente usa o chinelo, então eu fiz essa brincadeirinha aí. E eu peguei a frase "se permita nananã". Então era assim: se permita parar, se permita respirar, se permita relaxar, se permita estar. E aí no final eu coloquei "estar bem te faz bem", Havaianas, junto do que te faz bem. Então eu fiz essa brincadeirinha aí. E eu achei que ficou bem legal também, porque eu segui bem com a identidade visual da marca, então eu fiz essa pesquisa antes, eu fui lá no Instagram deles pra ver como que eles estavam organizando o feed, e aí eu trabalhei em cima disso, e eu achei que ficou bem legal, assim, o resultado, e a gente tinha que fazer tudo manual, porque isso foi um desafio que o professor deu pra gente, que era pra fazer tudo manual, não era pra fazer nada no computador, pra gente explorar um pouquinho essa parte mais manual. O segundo trabalho, ele já foi um pouquinho mais longo, então esse aqui a gente teve que criar vários anúncios, então eu vou abrir aqui pra vocês o slide que a gente usou pra apresentação. Então a gente teve que fazer anúncio para 5 marcas diferentes, com 5 problemas diferentes de comunicação, então 5 propostas diferentes. E aí o primeiro foi da Unimed, que era só para ser um outdoor, não tinha muita especificação, que o professor não quis prender muita gente. E aí, assim, não foi, eu fiz com o meu amigo, e assim, essa foi a nossa, assim, menos favorita, não foi que a gente não gostou, mas que a gente achou que os outros ficaram mais legais, então esse aí foi, a gente não teve muita ideia para esse da Unimed, então ficou assim mesmo, a segurança para sua vida e um cinto de segurança, né, então foi basicamente isso. Esse da Copenhagen foi, sem dúvidas, o meu favorito, que eu amei, e eu gostei muito do resultado. E foi muito especial esse, porque eu tirei foto aqui em casa, então a gente pegou copo e forma, aí a gente pintou com chocolate, assim, a gente fez uma mistura lá, que nem era só chocolate, pra tampar, e depois a gente escorreu um pouquinho de chocolate de verdade, mas lógico que a gente não gastou o chocolate da Copenhagen pra fazer isso, a gente pegou outros chocolates daqui de casa. E eu gostei muito do resultado, era um anúncio em página dupla pra revista, e ficou assim. Eu ainda tenho que aprender a tratar a foto um pouquinho melhor, mas eu acho que ficou bem bonito o resultado, então ficou bem original, né, já que a gente tirou as fotos. Depois teve um da Bic, que a gente pegou a ideia de como a Bic se cria um mundo, e aí a gente fez um mundinho com a palavra mundo, porque esse anúncio aqui tinha que ser all type, que é um anúncio que só tem escrita. Então, mesmo que você forme uma imagem, você precisa formar essa imagem através de palavras, de escrita. Então, foi uma ideia bem simplesinha, mas eu gostei bastante da execução. E eu tô falando a gente o tempo inteiro porque foi uma dupla de criação. Então, fui eu e meu amigo e a gente montou tudo isso assim juntos. Cada um foi fazendo uma parte, a gente foi tendo as ideias juntos, então foi bem dividido assim. Da Nubank, que a gente pegou a ideia do cartão que te leva para a pecuária
e basicamente era um outdoor para passar aqui em Goiânia e a gente quis pegar um evento bem famoso e que inclusive muitos jovens gostam bastante da pecuária. Então era como se fosse uma parceria entre a Nubank e a pecuária, que se você fosse acumulando pontos, você conseguiria trocar por um ingresso da pecuária. Então era uma forma de incentivar novos clientes e clientes jovens, que é o principal público-alvo do Nubank. E eu que fiz essa ilustração aqui também, eu achei bem bonitinha. Eu fiquei bem orgulhosa, assim, e ficou bem o estilinho da Nubank. E eu peguei o cartão para montar o touro mecânico. Então, para ele fazer parte dessa composição aí da imagem e ainda remeter ao evento. E eu gostei bastante. Esse aqui foi o sketch, foi o primeiro rabisco que eu fiz, assim, só com a ideia. E aí a execução final foi essa. Aqui o da Monster, que a gente gostou muito da nossa ideia, só que a gente não conseguiu executar da forma que a gente queria, porque a gente achou que era criação livre, que podia fazer de qualquer jeito. Só que na semana a gente descobriu que era criação livre, então a gente podia escolher a marca que a gente quisesse, só que a gente não poderia colocar nenhum texto. Então a gente tinha pensado em um monte de texto engraçadinho e legal e fazer referência ao Monster com Monstros S.A., então seria essa comemoração de 21 anos do Monstros S.A., de 20 anos, aliás, da animação, que aconteceria em 2021. E a gente pegou a ideia do energético e da energia, porque o Mike trabalha numa fábrica lá de geração de energia, só que eles usam grito de criança para gerar energia. E aí a gente pegou essa ideia do energético e, enfim, a gente ia trabalhar de um jeito um pouquinho mais legal, só que acabou não dando certo por conta dessa especificação que a gente deixou passar. Mas de qualquer jeito, eu acho que foi bem legal e esse trabalho foi bem desafiador, mas a gente começou a fazer bem antes, então a gente conseguiu fazer tudo assim a tempo. Um outro trabalho que a gente fez também para criatividade foi junto com esse, então eles dois compunham a nossa nota final assim da N2, que é do segundo bimestre. E aí era de fotografia criativa. Então era pra gente encontrar objetos na nossa casa que pareciam com outras coisas, então que olhados de um ângulo diferente pareceriam outras coisas. Aí aqui tem esse ferro de passar que tem aqui em casa e que parece um palhacinho, eu achei muito fofo. Aqui tem o meu cofrinho do Friends, que quando você olha de cima parece tipo um monstrinho com essas duas coisinhas aí. Um caramujo, uma carinha brava com tigelinha de cachorro. Aqui tem mais uma carinha. E esse daqui são os extras que eu tirei aqui em casa, só que a gente não colocou no trabalho e a gente colocou como extra, assim. Que foram outras fotos que a gente achou legal, mas que a gente acabou optando por essas daqui de cima. E agora para fotografia, que foi uma das minhas disciplinas favoritas. Então eu vou aqui nos trabalhos. E na verdade o primeiro trabalho que a gente teve da disciplina foi esse aqui, que era de fazer uma câmera escura. E gente, é muito legal isso aqui, que quando você olha pra luz, você consegue ver o objeto, assim, bem clarinho, lógico, mas consegue ver ele invertido. É basicamente pra gente entender como que funcionava a câmera e qual que foi o princípio para o início da fotografia. Então é muito doido, porque quando a gente tava fazendo isso, a gente ficava assim, como que isso vai dar certo? Como que eu vou conseguir ver alguma coisa através disso? Mas tem um furinho bem pequenininho aqui e a gente teve que fazer uns experimentos com essa câmera escura, então a gente teve que fazer um relatório e aí a gente colocou tipo vários furinhos, depois a gente rasgou aqui pra ver qual que era a diferença na formação da imagem. Então esse foi nosso primeiro trabalho e nosso primeiro trabalho mesmo, assim, de fotografia, de tirar a foto, né? Foi um trabalho de light painting, que é uma técnica muito legal. A gente fez lá no laboratório, quer dizer, lá no estúdio da faculdade. E aqui tem algumas fotos, deixa eu ver aqui. Ó, a gente tirou... Essas são as fotos originais, sem nenhuma alteração, então eu não tinha tratado a foto. Depois eu tratei as fotos aqui, só que perdeu a qualidade porque eu tirei print do Instagram, porque eu perdi o arquivo original das editadas, mas depois eu vou arrumar bonitinho. Mas essas daqui foram as fotos que a gente tirou lá no estúdio e foram bem legais. Depois a gente fez um trabalho de composição que já foi em casa, então a partir de agora todos os trabalhos foram feitos aqui em casa, porque foi depois que começou a pandemia. Então esse primeiro trabalho de composição foi aqui em casa e eu fiz essas fotinhas aqui. Então
Regra dos terços, eu tirei uma foto do meu gatinho e depois a professora falou que seria legal se eu fizesse desse jeito, então eu alinhasse o olho dele com essa linha aqui pra ficar mais certinho ainda. Quebra de ritmo, que eu fiz com umas pecinhas do Batalha Naval, e aí eu coloquei vários branquinhos e um vermelhinho no meio, que quebra de ritmo. E textura com o tapete aqui de casa. E eu gostei muito dessas fotinhas, eu achei que ficaram fofos. Depois a gente fez um trabalho de colagem que eu achei sensacional. Então a gente tava vendo um pouquinho sobre fotografia moderna. E aí eu fui tirando várias fotos aqui em casa de lugares mais geométricos, porque minha casa é bem geométrica. E aí eu fui lá e editei as fotos, então eu coloquei só um efeitinho, na verdade. E depois eu comecei a fazer a montagem, então eu fiz no meu iPad, eu fui recortando as fotos e eu usei o Procreate para fazer isso aqui mesmo. E eu fui pegando os elementos das fotos e editando e mexendo e eu gostei muito, achei muito chique, muito conceitual. E eu chamei esse meu trabalho de casa geométrica, essa minha colagem. Depois a gente fez uma atividade extradisciplina para contar horas, porque tem isso lá na faculdade. E aí era fotografia do banal. Então são coisas do dia a dia que muitas vezes você não para pra prestar atenção. Então aqui eu comecei a reparar umas formiguinhas que passavam ali na frente do meu quarto e minha gatinha sempre ficava lá olhando as formiguinhas e aí eu tirei essa foto. Depois a gente fez um seminário sobre uma fotógrafa que ela não é brasileira, mas ela é naturalizada brasileira, mas ela nasceu na Suíça. E, gente, essa mulher é incrível. Ela até hoje faz exposições incríveis, ela tem uma história que parece de filme e uma história assim bem difícil também, que acabou refletindo muito na produção fotográfica dela. E basicamente a gente fez um trabalho assim sobre os trabalhos que ela faz, que ela trabalha muito com uma tribo indígena que chama Yanomami. E, bom, era falando um pouquinho sobre a vida dela e a produção fotográfica dela até hoje. Então, foi isso, eu fiz com uma amiga também, com a Jade. Depois a gente fez um trabalho de splash, que foi aqui em casa mesmo. Inclusive, eu fiz do mesmo jeito que eu fiz a da Copenhague. Então, eu peguei um tecido preto pra fazer esse fundo infinito aí. E, nesse caso, eu peguei uma tábua que a Bela tem de... Eu não sei se é plástico... Eu não sei, é tipo uma tábua pra não sujar o tecido. Então, essa parte roxa aí que tá embaixo é essa tábua aí. E eu amei essas fotos do leite, eu acho que ficaram incríveis. Mas eu fiz umas outras aqui também, só que eu não gostei tanto. Eu acho que a do leite ficou mais bonitinha. E aí foi essa que eu mandei pra professora. Natureza morta, a gente também fez essa produção fotográfica aí de natureza morta. E eu peguei esse crânio aqui, e gente, relaxa, não é um crânio de verdade. Muita gente perguntou quando eu postei, mas meu pai é paleontólogo, então ele tem esses crânios de mentira pra dar aula, e aí ele tem tipo de todas as espécies humanas. Aí tem Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, Homo floresiensis, enfim, vários. E aí eu peguei um Homo sapiens, né, que somos nós, pra fazer essa composição com flores mortas, mortas porque eu tive que tirar elas do pezinho delas, mas foi por um bem maior. E eu peguei umas frutinhas também, mas depois eu devolvi essas frutas pra geladeira, tá? Eu lavei elas e devolvi. E, bom, foi esse o trabalho. E depois a gente também, pra finalizar, a gente fez uma releitura, que foi o último trabalho que a gente fez. Aí depois a gente fez uma prova e acabou o semestre. E aí eu peguei uma cena de Wall-E pra refazer, porque eu tinha os bonequinhos aqui em casa. Então eu refiz essa cena aí do Wall-E e eu achei muito fofinho, assim. Eu queria ter feito um pouquinho melhor, mas o tempo não me permitiu, então foi o melhor que eu consegui fazer e eu gostei bastante. Agora vamos para a arte, que é bem legal também. A gente fez 4 trabalhos nessa disciplina. O primeiro foi um mapa mental, que foi esse aqui, que a gente fez bem no início da disciplina, que eram os conceitos de arte, publicidade e propaganda. Se você não sabe, publicidade e propaganda são coisas diferentes, mas isso é para um outro vídeo. E aí a gente fez essa junção e como que eles se conectam, né? A arte, a publicidade, a propaganda. Depois a gente fez um meme, sim, a gente fez um meme, só que tinha que ser desse formatozinho bem tradicional aí de meme. A professora pediu pra gente fazer nesse layout, que era relacionando com algum movimento artístico. Então a gente pegou o futurismo e a gente pegou esse cachorrinho correndo aí.
e era pra fazer uma relação tipo, ah, hoje eu tô tipo futurista. Aí a gente colocou correndo puta e a todo vapor pra longe do meu passado. Então esse correndo puta é porque os futuristas, eles são bem agressivos, assim, nessa questão de querer apagar o passado e, enfim, só olhar pro futuro e deixar de lado o passado e, enfim, como se tivesse um ódio envolvendo o passado. E aí a gente fez esse daí, que foi o melhor que a gente conseguiu, a gente pensou em muitas coisas, mas a gente também fez stickers. Então a gente aproveitou para fazer algo extra para a disciplina, então a gente quis fazer o meme que a professora pediu, né, que era mais assim certinho, e aí a gente também fez um pacotinho de stickers para disponibilizar para o pessoal lá, que a gente pegou várias obras e fez assim stickers, e eu acho que ficou bem legal também. A gente pegou várias obras aí e eu uso bastante até hoje. Depois a gente fez um trabalho assim que eu achei muito legal de fazer, que foi um tour 360 por um museu. A gente podia escolher qualquer museu do mundo e a gente escolheu o Museu Hermitage lá na Rússia e a gente fez um tour virtual por ele e foi incrível. Aí eu fiz a edição e cada amigo meu mandou um pedacinho, porque era um vídeo de até tipo 3, 4 minutos. Então cada um ficou com 50 segundos mais ou menos para falar e eu introduzi o vídeo, nosso tour. Então eu vou mostrar pra vocês só a minha parte, porque meus amigos, enfim, não vou mostrar a parte deles, porque também é algo deles. E é isso, vou mostrar a minha parte pra vocês. E eu gostei muito, achei muito fofo. Oi pessoal, eu sou a Ana Clara e sejam bem-vindos ao Museu Hermitage, localizado em São Petersburgo, na Rússia. Esse espaço, que originalmente era um palácio de inverno e residência dos czares durante o período monárquico russo, se transformou em um dos maiores museus do mundo. Atualmente conta com mais de 3 milhões de peças dos mais diversos locais e períodos históricos, incluindo Egito, Grécia, Roma, Europa Ocidental, Europa Oriental e Ásia. Além disso, o museu também mantém um teatro, uma academia de música e vários outros projetos. Hoje a gente vai te levar para conhecer um pouquinho de uma das exposições desse museu gigantesco, uma parte que está localizada no 2º andar e que é dedicada às suas próprias origens. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história e da arte russa durante o século XVIII. Enfim, gente, foi isso. Então eu achei muito legal esse trabalho, porque também envolve muito o que eu faço aqui no YouTube, né, que é editar vídeos. E depois a gente fez um trabalho de ressignificação, que era pra pegar um anúncio, uma propaganda que fosse antiética e que, enfim, abordasse de um jeito ruim, que ofendesse as pessoas, e ressignificar isso. Então, pegar aquela mensagem e transformar ela em algo que não seja ofensivo e que, enfim, traga uma mensagem boa. E aí o anúncio que eu peguei foi esse aqui, que tem uma mulher pelada sentada na cadeira, e aí fala: beleza interior são os nossos móveis na sua casa. E eu mudei completamente esse anúncio, tirei a mulher porque não tinha necessidade nenhuma de objetificar a mulher. E o pior é que essa marca ainda insistiu no erro, então quando o pessoal reclamou desse anúncio, eles ainda começaram a zoar ainda mais nas redes sociais e fizeram vários posts objetificando o corpo feminino, o que é extremamente desnecessário, ainda mais assim, o reposicionamento de marca foi péssimo. E aí o que eu fiz foi retirar a mulher, porque não tinha necessidade nenhuma de ter um corpo feminino ali, então é realmente só pra objetificar, o que não é nada legal. E aí eu deixei uma cadeira bem bonitinha aí e fiz várias ilustrações. Eu mudei a frase pra mostra a beleza do seu interior, então usando a ideia de que o seu interior também pode expressar muito de você e você não precisa ter medo de expressar isso, por exemplo, nos seus móveis. E também tem um segundo sentido de você ser livre para ser quem você é e quem você quer ser, e você não ter medo de expressar quem você realmente é. Então eu acho que ressignificar dessa maneira ficou bem mais legal, porque agregou um valor muito maior à marca. Agora indo para a matéria de fundamentos em publicidade, que foi uma matéria assim mais fundamental, a gente trabalhou com várias coisas diferentes. Então meu primeiro trabalho foi esse de conceitos, que foi bem assim nas primeiras semanas de aula. E aí a gente tinha que fazer um trabalho sobre os conceitos de comunicação, publicidade, propaganda, marketing e vendas. E eu lembro, gente, que quando eu tava fazendo esse trabalho aqui, eu tava fazendo um vlog, um estúdio vlog, e aí vieram muitas pessoas comentar: Ana, não faz isso, você tem que seguir a ABNT,
você tem que seguir o padrão, não pode ficar colocando essas coisas, título você não pode fazer desse jeito. E eu fiquei meio assustada, então eu fui levar esse trabalho meio assim, professora, desculpa, eu não segui a regra, a BNT, mas se você quiser eu refaço. E aí eu fiquei, tipo, pedindo desculpa e tal. Ela falou, não, Ana, que isso, não precisa disso não. Inclusive, ela amou o layout do trabalho. Isso é uma coisa muito diferente do meu curso, que eles não se importam com esses padrões, então eles não querem que a gente fique preso em caixinhas. Então, quanto mais diferente for o seu trabalho, mais eles acham isso legal. Então, a professora amou desse jeito que eu fiz o trabalho e faz parte. É um curso diferente porque a gente está trabalhando com comunicação e muitas vezes comunicação visual também é muito importante, então os professores não ligam muito para isso de ABNT e tal, a não ser que seja assim, uma matéria mais específica, um trabalho mais específico, por exemplo, iniciação científica, aí você tem que realmente fazer o artigo nas regras certinhas, mas de maneira geral os trabalhos não exigem isso. Depois a gente fez também um trabalho sobre ética na publicidade, então a gente tinha que pegar um anúncio antiético e um anúncio ético e explicar o porquê que ele é ético ou antiético de acordo com o CONAR e o Código de Ética Publicitária. E foi isso, eu peguei um da Dove, que foi bem ridículo, e peguei um da Doritos. Depois a gente fez um trabalho bem longo sobre blog, então a gente teve que fazer 4 posts. Aí o primeiro post foi sobre a história da revista, então na verdade cada grupo tinha que fazer um assunto diferente, mas eu vou mostrar os do meu grupo, né? Então nosso primeiro post foi sobre a evolução tecnológica de impressão das primeiras revistas e anúncios femininos. E aí a gente fez um post e foi muito legal porque eu aprendi muita coisa fazendo isso aqui, de pesquisar as propagandas antigas e conhecer mais sobre a história da publicidade. Depois a gente fez um sobre política e esporte. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tenho salvo em PDF, mas vou conseguir abrir aqui com o doc. Aqui a gente colocou a contextualização do que estava acontecendo naquela época. Aí a gente voltou lá na Grécia para falar sobre os jogos, os esportes, e como o esporte pode ser usado como uma ferramenta política e de propaganda também do próprio governo. Aí a gente fez umas pesquisas de esporte, depois umas de política, de propaganda política, e foi isso. Infelizmente a propaganda já foi muito usada para o mal na humanidade aí, mas pode ser uma coisa muito boa também se for usada de uma maneira legal. E teve esse trabalho aqui também, que foi uma produção audiovisual que a gente tinha que fazer um vídeo em casa, cada participante do grupo faria um vídeo diferente, então era meio individual. E aí tinha que perguntar sobre alguma propaganda que marcou a infância dos nossos familiares e a adolescência. Então eu fiz com a minha mãe e com meu pai aqui, porque era focado nos anos 90. Então eu fiz com eles. Essa expressão, não esqueça minha Calói. Mas isso eu lembro que quando eu era... Aí minha mãe falou da Calói. O Natal tá aí. E minha Calói? Não esqueça, Calói. O papai está chegando. E aí a gente até falou sobre isso na aula, sobre a Calói, e minha mãe, bem na hora que eu perguntei, ela já falou direto Calói, porque minha professora falou tanto que marcou a infância dessa geração aí. E meu pai falou sobre as propagandas também de cigarro da Hollywood. Equivocado, né, politicamente incorreto, né, propaganda de cigarro, mas na época o que aparecia bem, né, que chamava super atenção era aquela ideia, né, da juventude, né, da emoção, da ação, né, e isso eram as propagandas da Hollywood, né, as músicas legais do Peter Frampton, né, pop rock mais pesado da época, né, então as propagandas da Hollywood aí dos anos 80 eram bem marcantes. Enfim, aí eu fiz essa entrevista perguntando pra eles de propagandas que marcaram a infância, a adolescência e como que a propaganda influenciou na vida, assim, qual foi o impacto que a propaganda e a publicidade, assim, de maneira geral, geram até hoje, né? E aí eu achei que ficou bem legal. E depois a gente também fez um trabalho sobre a Renner, que era pra gente analisar uma propaganda antiga dos anos 90 e uma dos anos 2000 pra frente, porque a gente vê um movimento muito grande de mudança das marcas. E aí a gente fez... Era pra comparar vídeos, né? Então aqui eu deixei 2 links das propagandas que a gente analisou e mudou muita coisa. A gente também fez um evento online, gente, que foi muito canseira, mas que ficou assim bem legal, eu acho.
Então, eu que fiz as artes, inclusive, do evento, e aí cada dia de evento, que era online, né, lógico, e a gente fez uma versão webinar, porque tem todo o semestre, ou todo ano, não sei, o Beabá da Comunicação, que é para trazer publicitários que trabalham em áreas diferentes. Então, a gente pegou áreas de audiovisual, de pesquisa de mercado, de assessoria, e o meu grupo ficou com a parte de audiovisual. Então, a gente convidou 2 palestrantes dessa área e foi super legal o evento. Deu muito trabalho, mas eu acho que o resultado foi bem legal. E por último, a gente fez um trabalho de meio de comunicação e cada grupo ficou, quer dizer, cada dupla ficou com um meio de comunicação e eu e minha dupla, a gente ficou com anúncios no YouTube. Então, a gente fez uma apresentaçãozinha sobre o YouTube e as formas de anunciar no YouTube. E foi bem bom porque eu conheço bastante isso, já que meu trabalho é aqui, né? Então foi bem legal. E sociologia, só pra não falar que não teve trabalho nenhum, a gente fez um trabalho sobre comunicação social, que era meio que um seminário, só que a gente tinha que apresentar em, 3 minutos. E aí eu fiz um pequeno slide só pra me guiar na minha ideia aqui, mas esse trabalho foi individual. E, bom, foi isso também. E bom, pessoal, eu sei que o vídeo ficou longo, mas é porque eu quis falar assim, um pouquinho melhor sobre cada trabalho, e foram muitos trabalhos, mas como eu falei pra vocês, eu acho que é um curso extremamente diferente e eu particularmente gosto muito. Então eu realmente estou muito apaixonada nisso que eu estou estudando e eu mal vejo a hora de começar a trabalhar com isso. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos!